Oi, gente. Ai, Jesus. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Tô ao vivo aí, gente. Ai, Jesus. Calma. Tamo bem aqui, tamo bem. Voltou. Trem aqui. Trem aqui. Ela tá caindo. Oi, oi, oi. Tudo bem aí? Minha internet caiu, cara. Caiu aqui. Peço desculpa pra vocês aí, gente. Desculpa aí, viu? Por esse transtorno aí. Eu sei que teve gente que ficou, tentou ficar, né? Mas a internet caiu, aí travou, foi tudo. Eu tive que reiniciar até o celular. Então, é, esperar o Daniel voltar aí. A gente vai continuar falando a respeito da ceia, né? A ceia do Senhor aí. Fala pra mim como é que tá o áudio, a imagem, como é que tá tudo aí. Que aí fica mais fácil da gente saber, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Você que estava aí junto com a gente. Vamos entrando aí, vamos falando boa noite, vamos voltando aqui o raciocínio, gente. Que isso acontece. Isso acontece. Imprevisto é assim mesmo, né? Alguns imprevistos acontecem. E é assim mesmo. Mas a gente está falando a respeito da ceia do Senhor aqui. A importância, por que celebrar, como celebrar, né? Qual a forma certa. A gente está falando aqui, eu já vou chamar logo o Dan. Tá, Dan? Daniel, tô te convidando aí para você entrar aí. Foi solicitado para você. Se tiver online aí, só entrar aí, tá bom? Acho que agora volta. Será que volta agora bom? Acho que agora vai, Dan. Não, vida. Não, peraí. Eu tive que reiniciar o celular, que travou foi tudo, moço. Tive que reiniciar aqui também. Eu falei, poxa, no dia que eu tenho a honra de participar da live, Oh, que isso. É. Pois é, caiu aqui, internet caiu, foi tudo, eu tive que reiniciar. Mas tá, bota a cadeira do lado do povo. mas tá perdido não. A live tá salva, depois eu só emendo ela e compartilho. Tá certo. Não, mas é tranquilo. Fica bom. Agora tá bom, Agora ficou bem melhor o áudio, ficou bem melhor, ficou, né? né? Aqui também para mim tá limpinho. Espero que o pessoal também esteja. Continua aí. Pode continuar. Então, a gente estava falando, Paulo estava falando lá no versículo 25, sobre o Novo Testamento ou Nova Aliança, né? Uhum. E aí, na Antiga Aliança, as pessoas se aproximavam de Deus somente através dos sacerdotes, né? A figura do sacerdote. Uhum. Tanto é que em algum momento era tão especial até para o sacerdote que ele tinha que estar com a vida impecável, com a vida tudo certinho na presença de Deus. E quando ele entrava no Santo dos Santos, que isso acontecia só uma vez por ano, né? Em ocasiões muito especiais, ele tinha que entrar até com uma corda amarrada e com muitos sinetes, né? Sinos, porque né? se ele fosse encontrado ali incompatível, ele morria, ele era fulminado ali naquela hora. Então, os sinos era para fazer barulho, para poder as pessoas puxarem ele para fora, porque ele estaria com certeza morto, né? Uhum. Então, assim, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai ver quão importante e quanto fundamento tem nesse processo da Santa Ceia, né? E quanto a gente deve reverenciar esse momento, né? Porque realmente é uma ocasião especial. Muito. Então, eles viam isso, os cristãos apontavam várias possibilidades na época, né? Uns achavam que realmente era o pão e o vinho era realmente a carne e o sangue de Jesus. Outros achavam que não alterava, que era só o pão, que era só o vinho. Outros achavam que é uma simbologia, né? Mas os cristãos, no geral, concordam que participar da ceia é um elemento importante na fé cristã. Sim. Né? Faz parte da fé cristã. Que a presença de Cristo
nos fortalece espiritualmente. Então a gente precisa entender isso como um fundamento. E muitos São entendem, bases. e muitos entendem até como um renovo, né? É um renovo ali da Sim, sua fé, um é um renovo. renovo. É talvez aquela história assim, mais um mês, mais uma vez, né? Mais um momento em que eu consigo participar, Aham. né? Mais um instante, né? Mas isso realmente faz parte do fundamento da fé cristã, né? Sim, A gente precisa entender isso. Jesus veio realmente deixando todos os fundamentos, né? sim, Quando ele veio, quando ele começou a caminhada, quando ele começou a pregar, não só fazendo os milagres, mas ele orava, ele jejumava, ele tinha os momentos dele que ele se retirava da multidão, se retirava até de próximo dos apóstolos e orar, sim, né? Então ele estava sempre ensinando todos os fundamentos que aconteceu, ele ensinou. A Páscoa ele celebrou com os discípulos, justamente para mostrar como é que funcionava, né? Quando ele foi embora, ele deixou esse fundamento para que as pessoas continuassem, né? Para que fosse feito. sim. Paulo ensinou os coríntios, não era só um momento, não era só um banquete, não era só chegar cedo para comer, né? A Igreja Católica tinha um mito muito engraçado até, que a gente ouvia, que dizia assim que o sacristão chegava, quando ia fazer celebrar a ceia, o sacristão já estava embriagado, né? Porque ele bebia e bebia do vinho, Comia comia do tudo. pão antes da missa, né? Aham. Então o pessoal já chegava, quando ele chegava lá, ele já estava tomado, porque ele já tinha participado na frente. Era mais ou menos isso que acontecia Participou, em Coríntios, né? participou da ceia sozinho. Era, E o que exatamente, faltava também no povo de Coríntio era olhar um para o próximo, né? É olhar para o lado. exatamente. Ali existia Uhum. rico, pobre, pessoas que tinham condição ou não tinham. Né? E os que tinham condição estavam É, na mesma. E é o que eles não entendiam. Eles exatamente. estavam na mesma mesa. Não, Né? E um estava com fome e o outro estava com o bucho cheio. exatamente. Então era isso. Quando eles queriam participar, chegavam cedo, aquele que chegava cedo já entrava na mesa, já se servia, já comia, já banqueteava, bebia, e até quando outros chegavam, eles já estavam embriagados, Sim, né? Já estava tomado e não tinha a verdadeira essência, né? Que era a Bíblia fala que os apóstolos, quando eles se reuniram, o livro de Atos fala muito sobre isso, eles estavam unânimes no partir do pão, do parte ou do seja, estavam reunidos, né? Estavam reunidos e até na hora da refeição, eles partiam o pão. Isso dizia o quê? Na mesa do rico, na mesa do pobre, eles comiam juntos, estavam ali, né? E essa Sim, essência ela começou a ser perdida quando veio os gentios, né? Por isso que o judeu sempre foi contra, né? sempre. Porque nós podemos nos considerar assim gentios, mas Sim. sempre fomos um povo meio esculhambado, né? Fazia as coisas de qualquer jeito, chegava, não, vamos lá, a ceia tá aí, já Vamos está na mesa, comer, vamos comer, vamos se deliciar. vamos se deliciar e não vamos perder tempo não, que a comida esfria e perde o gosto. Então, assim, É o famoso Natal, né? Do meia-noite. exatamente, Né? Que muita gente diz, exatamente. não, Quem não precisa chegou esperar primeiro meia-noite, chegou. não. 11 horas a gente Vamos come esperar frango. não. Exatamente. Por isso Exatamente que isso. Paulo foi lá e falou, olha, lá no versículo 22 ele fala, né? Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezar a igreja do Senhor e envergonhar os que nada têm, né? Que vos direi, louvar-vos? Não, Não, isso não vos louvo. é verdade. Né? E aí Paulo realmente começa a mostrar a verdadeira essência da Santa Ceia, o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo, a verdadeira razão. Claro, ele é bem enfático quando ele fala sobre isso, né? Porque E aqui também, ele né? levou realmente o sacrifício de Cristo, né? Aham. Ele levou realmente o sacrifício para os coríntios ali, para os gentios realmente lembrarem do sacrifício. E Quando aqui, ele fala assim, já fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, como nos lembramos na ceia do Senhor, né? uhum, Pensamos que ele faz por nós e para o que fez, né? Se sim, a ceia tornar somente um ato religioso, nós não vamos celebrar a morte do Senhor. Ou seja, vai ser só mais uma data. só mais uma É coisa. como o pessoal, o mundo hoje comemora o Natal, né? Ah, não, Natal, nascimento de Cristo. Ah, não, Corpus Christi,
a morte de Cristo. Mas e aí? Qual é o verdadeiro significado disso? Não tem. Né? Não tem isso. O verdadeiro significado tem que haver. E o verdadeiro significado que Paulo nos leva aqui a guardar é realmente a morte de Cristo. É realmente um ritual, porque ele aponta, é um memorial. Ele não tem como não dizer isso. Né? Ele aponta para o passado. Lá na antiguidade, ele mostra como Deus, com mão forte, tirou o povo do Egito, como é que Deus protegeu o povo, né? A Páscoa que o povo comeu, apressado, que passou o sangue nos umbrais da porta para proteção, né? Onde eles foram libertos. Então, eles começaram a passar a Páscoa no deserto, né? Foram 40 anos celebrando a Páscoa, e isso, assim, corria o risco deles esquecerem, deles se perderem, né? Em muitos momentos, Israel perdeu. Os rituais, né, os memoriais, reis, né? justamente por isso. Você vê que o pecado, né? Josias. Lá em Josias, depois de Salomão, né? Acho que foi depois de Salomão. Só em Josias que eles vão comemorar a Páscoa. Exatamente, eles ficam muito tempo sem celebrações, eles ficam muito tempo entretidos em guerras, entretido em guardar a cidade, entretido em fazer aquilo para eles mesmos. Quando chegou lá na época de Malaquias, o que aconteceu na época de Malaquias? Os sacerdotes estavam corrompidos, a igreja não tinha mais nenhum ritual, as pessoas faziam as coisas de qualquer jeito, levavam para o templo aquilo que eles queriam, ofertavam do jeito que eles queriam, faziam tudo, e Jesus fala, vocês acham que está certo isso? Malaquias chega realmente naquele momento ali, acho que irado, né? Vocês estão roubando, vocês realmente estão fazendo tudo errado, e os próprios sacerdotes diziam, mas o que nós estamos fazendo errado? Né? Então, eles mesmos já nem tinham mais essa sensibilidade. Exatamente. Né? E você vê, o mundo, a história nos fala que foram 400 anos aproximados entre o final das profecias de Malaquias e o início da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus e a história realmente que acontece, né? Então foram assim, talvez 400 anos aproximados de escuridão, 400 anos do povo perdido, de silêncio, sem saber o que fazer, em silêncio, sem saber o que, não havia não havia alguém que falasse, não havia alguém que profetizasse, né? Quando João Batista chegou, ele veio como uma voz que clama do deserto, né? Então ele veio realmente para anunciar, para preparar a vinda de Jesus. E quando Jesus veio, ele começou a instituir tudo aquilo que o povo havia perdido, né? Tudo aquilo que ele deixou para trás, tudo aquilo que o povo esqueceu, tudo aquilo que o povo simplesmente fazia de qualquer jeito, né? As festas dos tabernáculos, dos templos, das sinagogas, eram só rituais, era só coisa realmente para angariar dinheiro, né? Você vê quando Jesus viu a oferta da viúva pobre, o que ele viu? Muita gente chegando com muito ouro, com muita bacia, com baú, muita coisa, e aí ele parou no momento e falou, essa aqui deu a melhor oferta. Aí os discípulos ficaram sem entender, falaram, mas como assim? Né? Tipo, esse cara acabou de chegar com um baú cheio de prata, cheio de coisa, e a mulher tá com 2 moedinhas e tu tá dizendo que ela deu a melhor oferta? E realmente Jesus fala, não, mas a melhor oferta realmente porque ela deu daquilo que ela não tinha. Ela deu tudo que ela tinha, né? Não do que sobejava, não que estava sobrando. Então, quando Paulo veio aqui ensinando os preceitos da ceia, ele está realmente relembrando o povo disso, né? Volte-se para Deus, volte para os princípios e realmente, assim, fazer aquilo dentro da casa de Deus que você realmente saiba. Né? Exatamente. Paulo também chega... exatamente. Paulo fala lá nos Romanos que oferece a Deus um culto racional, ou seja, um culto de boa mente, né? Um culto de boa mente, um culto que você realmente saiba o que você está fazendo, saiba por que você está ali, né? Saiba realmente, dê seu tempo para isso, pare qualquer outra coisa, porque
eu imagino assim, que as pessoas iam, quando se reuniam em Coríntio, eles realmente começavam ali a conversar, começavam a falar com o outro, talvez um observar a vida do outro, talvez aquela história que a gente ouve muito hoje de olha a roupa daquela mulher, olha esse casal, olha a vida dessa outra. Uhum. Hoje resolveu vir para a igreja. Talvez acho que o povo de Corinto estava mais ou menos assim, Tava, quando eles se reuniam ali. tava. E aí Né? E Paulo chega. daqui a pouco um pegava uma coxa de uma asa, de um frango, o outro pegava o vinho. Eu não precisava nem orar, né? Vamos orar aqui para poder abençoar o alimento. Não, já tá. Quem cozinhou já orou, já liberou. Já está liberado. Então era por isso que ele perdia, né? E os pobres, principalmente por isso, talvez os pobres ficavam assim com receio de chegar à mesa, porque os ricos estavam ali, né? E eles se sentiam talvez fora desse processo. Eu imagino que em Coríntio também haviam alguns judeus que estavam por ali e se achavam talvez até maiores do que os próprios coríntios, porque era da linhagem judaica, né? Ele sempre tinha essa separação. Então, assim, e além disso, ainda tinha aqueles mais filósofos, né? Aqueles mais, talvez, mais estudiosos da Bíblia, que se assemelhavam aos fariseus, talvez, né? Porque na época que houve a briga, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eles estavam disputando ali teologia pura, né? Pura. Eles estavam falando ali de teologia. Era aquilo natural, não era eu sou de Paulo porque eu oro mais, eu sou de Apolo porque eu jejum, não. Eu sou de Paulo porque eu sou de Apolo porque eu sou muito, eu conheço muito da Bíblia, eu conheço muito das Escrituras. Então a briga deles ali era essa, né? O Paulo chega e fala, pode parar, que conversa é essa? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, quem é Paulo? Mas quem deu o crescimento? Né? Exatamente. E aí ele fala, quem deu o crescimento foi Jesus. Né? Então, quando ele... voltando aqui para o título da ceia, quando Paulo dá, ali no versículo 27, ele fala assim, qualquer que comer esse pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Ele está falando aqui de instruções específicas, né? De como a ceia realmente precisava ser observada, de como ela realmente precisava ser executada, né? E primeiro de tudo era participar com uma atitude de reflexão, né? Não adiantava nada sentar na mesa se você não parasse para ter uma reflexão daquele momento, daquilo que estava acontecendo ali, né? Sim. E aí ele fala assim, por quê? Porque nós estávamos ali naquele momento proclamando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim. Né? Oh, meu Deus, não sei nem o que falar mais já. Meu celular tá de brincadeira hoje. Tá de brincadeira, gente. Me perdoa aí vocês. Me perdoa o Daniel. Né? Me perdoa aí, Dan. Me perdoa a todo mundo que tá aí junto com a gente. Gente, me desculpa mesmo. Viu? Meu celular hoje tá de brincadeira com minha cara, né? Mas isso tudo faz parte. Gente, vamos entrando aí, gente. Desculpa aí. Novamente, peço desculpa para vocês. Desculpa, meu celular tá de brincadeira. Não, tá de zoeira. Imagina. Caramba, cara. Tá de brincadeira. Só na melhor parte, cara. Então, desculpa aí, Dan. Por favor, retorne o raciocínio, né? Volte aí. Tranquilo. Tá? Desculpa aí. Tranquilo. Se tiver pergunta aí, pode acompanhar aí com o pessoal. Pode botar o pessoal aí. Tinha uma pergunta aqui da Lisandra, eu acho que já sumiu. Né? Eu vou pedir para ela fazer de novo a pergunta, porque sumiu aqui, só tem uma pergunta que já foi respondida. Né? Então, Lisandra, por favor, pergunte novamente aí. Né? E Daniel, por favor, continue. Né? Você tá aí? Abriu lá. Aí. Agora sim. Apareceu? Tá, então, vamos lá. Lá no versículo 27, Paulo dá as instruções, né? Então, ele fala aqui, participar com uma atitude de reflexão,
né? Porque estamos proclamando que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, esse é um dos reais significados, né? Que Paulo enfatiza, né? Sim. Devemos participar de modo digno, ele fala aqui, com a reverência, com respeito, né? Tudo isso é reflexão que Paulo traz quando ele ensina os coríntios ali realmente o módulo da ceia, né? Certo. E Eu ele fala recebi, também ali que deve, eu né? recebi uma pergunta aqui mais cedo. Já, Eu quero que você responda essa pergunta aqui, porque você entrou nesse tópico vamos que lá. eu vou entrar já com a pergunta. A pergunta é E assim: posso ceiar em pecado? Paulo acabou de falar, né? No 27, qualquer que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Já leva a culpa da Santa Ceia, né? Em outros momentos, ele chega até a falar que se você faz isso, você volta o vitupério de Cristo, né? É como se você voltasse a crucificar ele na cruz. Então, o real significado não é dizer, não é como o fariseu e o publicano, eu sou limpo, eu tô limpo, eu tô pronto, eu tô ceando porque eu tô limpinho, tô ceando porque eu não tô pecando. Não, não é isso. É realmente ter uma atitude, uma reverência, uma reflexão e até um significado. É aquilo, por que que eu quero participar da ceia? Ou para que que eu quero participar da ceia, né? Uhum. Então eu preciso ter esse referencial. E Paulo fala aqui que o maior referencial dele é o quê? Uma atitude de reflexão. E a reflexão você faz para quem? Para fora? Não, a reflexão é para você, para dentro. É Consciência. você. Consciência. É o momento em que você senta ali e fala: será que eu estou digno de participar? Será que eu estou digno de cear? Será que eu estou digno de sentar à mesa? Tá, Será que eu mas estou digno de ter essa comunhão? Tá, Né? mas dentro, Então ele dentro, fala aqui. dentro disso que você falou, desculpa te cortar, mas entre isso que você falou, vamos supor, a pessoa ela quer ceiar e ela não se acha digna de ceiar. E aí, e ela está em pecado. E aí, ela pode ou não ceiar? Não, eu creio que não pode, porque ela, primeiro, não vai ter o real significado. Ela vai cear por cear, é como se você fosse ali, comprasse um pedaço de pão, comesse, bebesse um suco de uva e acabou. Não vai ter aquele significado. Ele não vai sentir no coração dele o real significado do sacrifício de Jesus. Porque a partir do momento em que quando Paulo fala aqui, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Se eu estiver em pecado, será que eu tenho condição de ser um anunciador? Se eu estiver com a minha vida desconcertada, será que eu posso ser uma testemunha de Jesus? Será que eu consigo levar a palavra do Senhor? Então, Entendi. assim, não é que ali não vai ser ali o fato de cear ou não é um termômetro para o pastor ver quantos estão em comunhão na igreja, quantos estão em pecado. Não, é um momento seu com Deus. É um momento de reflexão, onde você fala assim: hoje eu estou preparado para participar da mesa do Senhor. Então, Ou mesmo que eu seja assim, sem. Ah, pode falar. o que a gente tem que desmistificar, então, aí, então, no caso, é o estar em pecado, né? O que a pessoa Sim, está falando, eu estou em pecado? Porque em pecado todo mundo está, né? Mas sim, qual que é essa consciência de pecado que a pessoa tem? É igual exatamente. a gente acabou de ler a respeito da mesa dos demônios e da mesa de Cristo, né? Pessoas que estavam Uhum, fazendo isso, estavam na mesa do demônio e estavam na mesa de Cristo. E Paulo afirma sim, para eles, ó, não né? faça isso, né? Exatamente. É, é, a ordem que Jesus coloca ali é participar em quê? É um momento de comunhão, é um momento é, é, é um momento de união e comunhão da igreja com Jesus. Então, assim, eu preciso estar próximo de Deus, eu preciso sentir que eu estou próximo de Jesus para poder participar da mesa, para que isso tenha um significado na minha vida, para que isso flua na minha vida, né? Por quê? Porque da mesma forma que ela é um memorial, ela aponta lá para o passado, ela aponta hoje para o presente, que é o quê?
é a minha comunhão com Cristo e com a igreja, e eu só posso ter essa comunhão se eu realmente participar, se eu realmente estiver ligado à igreja, porque se eu estiver em casa, não, vou só ali cear e está resolvido. Que comunhão eu tenho? Que momento de comunhão eu vou ter? Só nesse momento? Só na hora que eu for lá na mesa? Só na hora que eu cear? A Bíblia fala que a comunhão ela tem que ser contínua. Uma vida, né? João fala de um amor incondicional. Olha, você ama, mas se você disser que ama e não amar, não fizer por onde demonstrar que ama o seu irmão, você chega a ser um mentiroso. E aí ele é bem claro em alguns momentos, porque ele começa muito assim, filhinhos, nas epístolas de João, ele começa bem assim, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar tem um advogado, né? Filhinho, você tem que amar o seu irmão. Mas lá, mais no final das epístolas dele, ele falou, se você diz que ama seu irmão e não ama, você é um mentiroso, filho do diabo, vai para o inferno. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Talvez ele tenha perdido a paciência de tanto falar de amor e falou, vou direto com vocês agora. Se você ama e não faz, não demonstra, você é um mentiroso. Exatamente. E o mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Então, ele é bem enfático nisso, né? Então, o ato da Santa Ceia, ela não é só um momento em que você vai ali. Ela é um ato incondicional de comunhão com Deus. É um momento em que você vai ali, é um momento de reflexão. Por isso que Paulo fala. É parar o que você está fazendo e falar, realmente, eu vou refletir sobre o que eu estou fazendo, sobre os meus atos, pedir perdão e misericórdia a Deus, para que eu possa participar, para que eu esteja apto a participar. Né? Mais um detalhe, não é nem só por isso, porque ele fala aqui, o que come e bebe indignamente, no versículo 29. Era isso que eu queria come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o real significado da ceia é o quê? Discernir o corpo do Senhor. É isso. Então, eu preciso ter isso na minha vida. Eu só posso ser um participante da mesa do Senhor se eu estiver nessa situação, se eu conseguir discernir o corpo do Senhor. E aonde é o corpo do Senhor? É a igreja. É a união do corpo de Cristo. Sim. Paulo fala, a cabeça quem é Cristo e o corpo. Somos nós, membros da igreja, fazemos parte de um corpo. Agora eu vou discutir qual é o parte, se eu sou uma parte do dedo do pé, se eu sou uma mão, se eu sou um braço. Não, eu sou parte do corpo de Cristo. O que é importante é isso. Se você parte. Eu até vi o dia que você falou da live, aquele que falta uma parte do corpo, ele realmente sente a necessidade, sente a falta daquele membro que ele perdeu. Né? Então, assim, a igreja é assim. Ela precisa ter uma comunhão de forma que, assim, cadê aquele irmão? Não sei qual é a parte do corpo dele, mas ele está fazendo falta para mim. Verdade. E vamos lá, vamos buscar ele, vamos atrás dele, vamos saber o que aconteceu, vamos achar ele, vamos... É a preocupação do pastor de ovelhas. Deixa as 99 lá, deixa as 99 no curral e vai atrás da centésima que se perdeu em algum lugar, né? Ela vai estar presa em algum lugar, vai estar presa, vai estar com carrapicho, vai estar em alguma situação que ela precisa ser encontrada. Né? Então, Paulo fala sobre isso. O versículo 29, ele diz exatamente isso. E talvez seja o fundamento de todo esse ensinamento dele, talvez seja aqui, o fundamento desse. Se você come de qualquer jeito, se você come só por comer, você come não discernindo o corpo do Senhor. E aí vem um detalhe importante que ele fala. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dos que dormem. Né? E ele está falando disso aqui o quê? Uma condição natural? Não. Ele está falando de uma condição espiritual. Muitos fracos na fé, muitos doentes na fé, né? Muitos feridos, as pessoas vão para a igreja. Acho até interessante assim, a visão das pessoas é só que a igreja é um hospital. Eu não acho que a igreja tem que ser só essa visão de hospital. A igreja tem que ser a visão de um quartel-general. Onde você vai lá, você vai lá, você pega a instrução, você pega a ferramenta, a arma, você pega a munição, você se prepara e você está pronto para guerrear. Exatamente. Você está pronto para ir para a guerra. Né? Então, a visão da igreja ela precisa ser essa, de um quartel-general. O general está lá, está aguardando
os seus comandados, para receber a sua instrução, para fazer pegar a sua arma. Aí ele precisa de treinamento? Precisa de constante treinamento. Né? O soldado, ele aprende a fazer o quê? Desmontar e montar a arma várias vezes, limpar a arma, preparar a arma, deixar ela pronta, né? Justamente para quê? Para a gente poder estar preparado para isso, né? Estar preparado para uma guerra, estar preparado para uma batalha. E fora então, Paulo fala sobre isso. Fora que né? um soldado, ele nunca luta pelo seu general, ele luta pela nação. Exatamente. Né? Pela nação. Exatamente. Nação. Ele é ensinado, né? Ele é ensinado a não ter uma como é que fala? Uma instrução única. Ele é ensinado a proteger o próximo. O próximo. Né? O soldado nunca vai se treinar para se defender. Ele vai ser treinado para defender o próximo. Ele vai defender o seu amigo, né? Aquele que está ali no front. Então, eles vão se preparando por isso. E Paulo fala sobre isso. Né? E ele continua enfatizando isso aí, por quê? E aí ele coloca no versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? Então ele coloca aqui. E aí ele continua, quando somos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então Paulo está dando aqui o real significado desse memorial, né, que nos traz a comunhão com Cristo, que nos traz a comunhão com a igreja. Então ele fala aqui justamente sobre isso. Quando aqui do versículo 27 para frente, ele fala assim, quando Paulo diz que ninguém deveria participar da ceia do Senhor dignamente, ele estava falando aos membros da igreja que estavam participando dela sem pensar no seu significado, sem pensar na sua real motivo. Né? Aqueles que os faziam seriam culpados do corpo e do sangue, como ele fala aqui. Então, em vez de honrar o sacrifício de Cristo, estavam compartilhando a culpa daqueles que o crucificaram. Meu né? Deus. Seria mais ou menos isso. Sim. Né? Então, ele fala sobre isso. Somos pecadores salvos pela graça. Isso a gente não pode esquecer nunca. Verdade. Né? Esse detalhe. Então, por essa razão, nós devemos participar da Santa Ceia como um intermédio, como uma introspecção. Um momento em que eu volto para mim mesmo, não vou julgar o meu irmão. Será que o pastor Júnior está apto para tomar ceia? Não, eu vou julgar a mim. Será que eu, Daniel, estou pronto? Exatamente. Estou preparado para ceiar? Né? Será que eu tenho a comunhão com Cristo? Será que eu posso estar aqui nesse momento, comunhão com meus irmãos, participando desse banquete? Né? Então, Paulo fala que é uma introspecção, é um momento de confissão dos nossos pecados e a solução das diferenças, mas é comigo mesmo. Aí também, eu acredito que aí também existe, a gente tem que fazer uma pausa aqui, exista uma diferença, né? Uma diferenciação, na verdade, daquilo que é pecado e daquilo que é acusação. Eu não sei se você está entendendo, ou se você vai entender. Eu vou te explicar melhor agora. Tem algumas pessoas entrando aí, o Luiz falou que chegou da agenda agora, já está aí com nós. É isso aí, Luiz, correndo, cheguei aqui. Luiz. O Luiz falou assim, discernir o corpo é saber quem eu sou no corpo e para o corpo. A Ju falou que é forte demais, está pipocando tudo aí. Né? E existe essa diferença. Porque tem muita gente que a sua própria consciência, aí tem que ter essa diferenciação. E a gente já vai responder também a Lisandra. Existe essa diferenciação, porque tem muita gente que na sua consciência, ainda o inimigo acusa a pessoa. Você não é digno de estar aqui, você não faz isso, você fez aquilo. Esse tipo de acusação, o que Paulo diz para esse tipo de acusação? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, até nisso a gente tem que ter o discernimento do corpo, a diferenciação, né? Até mesmo no nosso próprio pensamento. E colocar aqui meio que um bloqueio, né, mental, com a palavra de Deus já revelada assim, quando a acusação vier, já está na frente falando, olha, contra mim não há acusação, então eu sou livre, eu sou digno sim, por mais que pecador, eu sou digno sim. Por isso que Paulo coloca nesse momento essa parte bem enfática. Examine-se o homem a si mesmo.
A si mesmo. É esse momento. É chegar e falar, puxa vida, eu fiz assim, poxa, eu pequei, poxa, eu sou assim, poxa, eu fiz aquilo. Mas aí agora vem a comunhão, ou o momento exato da comunhão com o Espírito Santo, é que nos remete a essa história. Agora, não há condenação porque eu estou em Cristo Jesus. Né? Então, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele testifica justamente comigo. Né? O meu Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a Bíblia nos fala sobre isso. É esse momento, essa comunhão que eu preciso ter. Por isso que eu preciso ter um significado. Por isso que eu preciso saber o real significado de ceia. Porque eu preciso ter a comunhão com o Espírito Santo. Preciso ter aquele momento de falar assim, não, eu realmente fui um pecador, mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem nos dá essa confiança, essa certeza? O Espírito Santo em nossas vidas. Exatamente. Né? O Espírito Santo testificando em nós. Ele que nos dá essa segurança. Né? Exatamente. E aí Paulo fala, quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Né? Ou seja, saímos da condenação do mundo e estamos agora debaixo do quê? Debaixo da graça do Senhor. E essa graça que nos é revelada, que nos permite viver todos esses momentos e viver essa comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas. E a partir daí, nós podemos ser participantes. Por isso que é muito importante eu ter comunhão com a igreja. É por isso que é muito importante eu estar ligado a um corpo. Por quê? Porque se eu estiver sozinho, como é que o Espírito Santo nunca criou uma carreira solo para ninguém? Ele sempre convidou todo mundo a estar inserido dentro da palavra do Senhor em comunhão. Né? Jesus, quando falou lá em João 15, quando Jesus fala da videira, ele fala que eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vocês? Quem vocês são? Né? Vocês são. Então, se você está enxertado na videira, você está bem, você está sendo nutrido, você está sendo cuidado. Por quê? Porque o lavrador cuida da árvore como um todo. Ele aduba a raiz, ele olha se a árvore está bem, ele vê se os frutos estão bem, eles vão acompanhando. Então, tem todo esse processo. Né? Sim. Então, ele justamente fala isso. E aí, no final, ele só termina. A Lisandra está falando que é em memória. O Luiz está falando assim, o indignamente, às vezes, é mal interpretado. Sim, é por isso que tem que ter a reflexão, né? Indignamente é aquilo que quando a gente vai lá na parábola do fariseu publicano, o que o fariseu está falando? Gritando na praça em voz alta, eu não sou pecador, eu não sou igual esse, eu não sou igual esse aí que faz isso e faz aquilo outro, e o publicano estava lá batendo no peito, de cabeça baixa, falando assim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isso traz ele, isso justifica ele. Né? Lá no Velho Testamento, a Bíblia nos relata de uma acusação do próprio diabo, lá no tribunal de Cristo, ainda no céu, no caso, acusando Josué. E o que Jesus faz? Pega, tira as vestes dele, lava, purifica e dá uma veste limpa para ele. Fala, pronto, você estava reclamando de alguma coisa? Agora ele está purificado. Agora ele está limpo. Acabou a acusação. Então, a mesma coisa somos nós. A partir do momento em que eu aceitei a Cristo, eu me volto para as coisas de Cristo e o passado eu deixo para trás. As coisas velhas eu esqueço. Mas aí existe realmente isso. Eu preciso deixar para trás. Tem muita gente que vem, continua na igreja, com uma bagagem nova. E aí, com essa bagagem, ele continua. E aí fica ferido, e aí fica fraco, aí fica doente, aí dorme. Né? É isso que o Paulo estava falando aqui. Ele veio para a igreja, ele aceitou Jesus, mas ele vem com a bagagem velha. Ele não largou a capa. É a mesma coisa lá do cego Bartimeu. O que o Bartimeu fez quando Jesus chamou ele? Pulou e largou a capa. A primeira coisa que ele fez. Qual era o significado dessa capa? Era as mazelas dele. Eram as coisas que ele deveria deixar para trás. O pecado, qualquer coisa assim. Então ele vem sem a capa. Alguém disse que ele voltou lá para buscar a capa? Não. A Bíblia diz que ele seguiu, foi embora. Né? Ele largou aquilo. Então, Paulo dá essa ideia para nós. Né? E aí, para finalizar...
O Luiz está até falando Tá? sobre isso aqui, ó, porque não é quem é digno ou quem não é digno. Porque, na verdade, ninguém é digno, né? Mas essa Sim, palavra nos fala de participar sem saber o que estão fazendo. Né? Exatamente tudo aquilo que exatamente. a gente está falando. Não Uhum. é fazer só por fazer, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não. Existe uma forma consciente, né? Existe uma forma certa de fazer. Igual os coríntios, eles Sim, estavam fazendo, né? Eles foram elogiados no começo por Paulo. sim, Elogiou eles, porque eles estavam seguindo as tradições, mas de forma exatamente. consciente eles estavam errados. Né? Eles estavam errados. E aqui tem também uma pergunta da Lisandra. Ela está falando assim: a nossa Santa Ceia é em memória de Cristo, porque para os católicos é um sacrifício a eles. Não entendi. Não, não Eu, sei, não eu- entendi eu não também. entendi muito bem a questão, É, Lisandra. Né? Se você puder não explicar melhor também. para a gente, né? Eu não entendi. Aí ela complementa: gente nem ajoelha para orar. Eu também ainda não continuo assim, meio que compreendendo essa questão que você passou, Lisandra. Melhora a pergunta para a gente, que fica É, mais fácil. vamos tentar entender. Vamos tentar entender. A gente tenta entender e aí a gente tenta complementar alguma coisa em cima disso, né? E aí Paulo, ele, cara, a gente precisa ter essa consciência, Dan, porque até mesmo a pergunta que foi feita, se a gente pode ceiar em pecado, não é a questão se eu posso ou não, é a questão do desmistificar aquilo que é pecado, né, do que é estar em pecado, do que é estar em Cristo, do que Sim, é o corpo de Cristo, do que é a comunhão na igreja. Tá vendo que são vários fatos, né, que se unem, são várias métricas que se unem a um vetor só, né? Cristo. exatamente. Cristo é um vetor. Uhum. E essas métricas É, elas vão se ajustando. exatamente. E Paulo quer deixar bem claro que todo o fundamento disso aí é Cristo, que todo o processo, o ritual, o que acontece, é uma simbologia, sim, mas remete a quem? Remete a Cristo, É remete ao Cristo. sacrifício de Cristo, remete à proclamação da morte de Cristo, remete à salvação de almas, remete à Agradecimento. transformação, né? É uma forma de você agradecer pelo sacrifício que Deus fez e fazer o quê? O ide de Jesus. Porque ele fala ali, porque todas as vezes que comeis e bebeis em memória de mim, anunciai a minha morte, até que eu venha. Então, ele remete de novo ao ide de Jesus. Ele falou, quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, Paulo está enfatizando isso, que é justamente essa situação. É você ceiar, sim, ceiar com racionalidade. Por que eu estou ceando? Por que que nesse momento... E ceiar com racionalidade e com o coração contrito. Por quê? Porque eu já me examinei. Se eu me examinei, se eu fiz uma autoanálise de mim, eu já tive uma comunhão com o Espírito Santo. Porque a Aham. partir do momento em que eu comecei a achar as minhas falhas, as minhas faltas, talvez aconteça na minha vida como aconteceu com Isaías. Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto sublime trono. Opa, peraí. Agora o negócio ficou sério. E aí Ficou. ele começa, Porque ele não, aí começou de mim que eu vou perecendo, agora eu vou exatamente. morrer, porque eu vi, porque eu participei da Os meus glória, lábios é porque eu impuros. vivi, eu sou de um homem de lábio impuro, eu sou pesado, e começou a desesperar, e aí o que o anjo fez? Foi lá, pegou uma brasa, veio e Tocou. tocou. Quando ele tocou, aí pronto, aí acabou a situação para ele, agora eu estou purificado. Meu Então aí Deus. vem uma voz, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, eu estou pronto. Tava É pronto. mais ou menos o que ele fez. Ele se examinou e Meu quando ele Deus. viu que ele estava numa situação, ele pediu o quê? A graça de Deus. No Velho Testamento ainda nós já vemos a graça de Deus sendo aplicada no homem, Sim, porque foi nítido isso. Quando muito. Isaías foi purificado para poder fazer a obra de Deus. É nós hoje. Precisamos pedir a graça, a misericórdia de Deus para poder sair fazendo a obra. Não é sair fazendo a obra de qualquer jeito. Senão nós vamos cair naquela situação daqueles tiradores de espírito que aconteceram lá na época de Paulo, que
que estava fazendo de qualquer jeito, eu expulso, e na hora que vê o sufoco, eu expulso em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Opa, peraí. Eu conheço Paulo, conheço Jesus Cristo, e vocês? Quem são? Vai tomar Né? um E aí surdo. foi onde eles apanharam e foram até aí foi onde eles foram até o processo todo apanhando Sim. e correndo e se machucaram, né? Por quê? Porque foram Ficaram fazer as nus. coisas de qualquer jeito. Eles ficaram nus. Exatamente, foram embora nus, né? Então, nessa questão da ceia, eu acredito que seja isso. Sim. Eu acho que ela melhorou a pergunta aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A nossa Santa Ceia é em memória de Cristo. Porque para os católicos é um sacrifício. É um sacrifício a Cristo. Para os católicos, eles acham que nós não ajoelhamos para orar. Meu Deus, calma aí. A nossa Santa Ceia Talvez, é em memória de Cristo. Porque para os católicos é um sacrifício. eu também, talvez porque não consegui pegar ainda a essência dessa pergunta. Eu estou tentando achar o fio da meada aqui para tentar te responder, Elisandra. Mas é porque os caracteres das perguntas aí, eles são menores. Talvez ela escreveu e cortou, né? Ah, tá, pode ser. Pode ser. Escreve aqui nos comentários, no comentário mesmo, não tem problema não. O que você está querendo dizer por completo, para a gente tentar te entender e solucionar essa sua dúvida, essa sua questão. Mas ela está querendo saber da diferenciação da ceia católica para a ceia evangélica, né? No caso aí. E aí, a gente Eu talvez diria que isso seja mais uma questão de ritual para eles, né? Assim como eles colocariam essa questão. Eu acredito que o sentimento deles talvez não evolua como o nosso sentimento aqui, de tá. anunciar a morte do Senhor, de apregoar a palavra do Senhor, de fazer o ide do Senhor, e para eles seja só um ritual. É aquele momento, eu vou participar dessa Santa Ceia e para mim tudo bem, vou embora para minha casa e passando desse momento aí eu vou para o meu churrasco, eu vou voltar para minha vida, vou fazer aquilo que eu fazia, vou beber, vou me prostituir em alguns casos, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que reverenciam, sim, que tem todo esse cuidado, né, de reverenciar, mas Sim. tem a maioria das pessoas não, tratam só como um momento, ou talvez até por uma obrigação que eles fazem ali, e aí acabou aquele momento. É por Sim. isso que a Bíblia fala, Paulo fala que é comer e discernir o corpo do Senhor. Não é só o verdadeiro comer, né? sentido. Não é só você Não é só pegar comer. o pão e comer. É você discernir. É de forma consciente, racional, né? É. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, né? Agora foi mais claro, porque ela está dizendo que para nós é um memorial, né? E para os católicos é um sacrifício. É exatamente o que você explicou, né? Do ritual e tudo mais. Tem muito a ver com isso. Acho que é o que ela quis falar também foi isso. Acho que foi isso também que eu entendi. Sim, foi isso mesmo. Né? Tanto que o Luiz até complementou aí falando, eles veem como ritual e nós fazemos em memória, né? Aí ela falou que é isso mesmo. Então pronto, eu acho que está respondido. Legal. Está Muito bom. respondido sua questão aí, Lisandra. Né? E a gente vê também o poder que há na ceia, né, Dan? Porque Sim. umas pessoas podem pensar que estão bebendo o suco e comendo do pão e estão bebendo veneno, né? Pode-se dizer até, eu vou colocar até uma aspas aqui, a maldição da ceia, né? Sim. Porque se você não seria entender... isso para muitos. É porque a pessoa, ela tem, o que ela tem? Ela tem também um poder restaurador. Então ela tem um lado positivo para aqueles que conseguem discernir o corpo do Senhor. Sim. E ela tem um lado nocivo para aqueles que não conhecem, porque Paulo fala sobre isso. Aquele que não discerne o corpo do Senhor, acontece o quê? Ele é fraco, ele é doente e ele está até morto. Aí você fala assim, mas ele morreu fisicamente? Não, ele morreu espiritualmente. Ele está ali
E aí ele volta, aí nós vamos lá para Apocalipse, quando ele fala da igreja, a igreja que está, se não me engano, a de Pérgamo, ele fala que está viva, que ele acha que tem nome de que está viva, mas está morta. Então ele fala da igreja, então ele está dando a igreja que não discerniu o corpo do Senhor. Ela está ali, é uma igreja, está aberta, tem as suas portas, tem os seus membros. Ela diz que está viva, mas na realidade dela ela está morta. Está morta. Né? Ela diz que está viva, mas está morta. Por quê? Porque um dos princípios básicos ela não serviu, discernir o corpo do Senhor. Então a Santa Ceia ela tem essa ação. E Paulo deixa bem claro aqui. Se você come e bebe indignamente, você come e bebe para a sua própria condenação. Sem fazer o quê? Sem discernir o corpo do Senhor. Que é o propósito dessa Santa Ceia. Né? O propósito lá na Páscoa, quando eles comeram a Santa Ceia, quando eles comeram a Páscoa, o propósito era o quê? Anunciar a libertação do povo, sair da escravidão. Se você trouxer hoje para os nossos dias, qual é o propósito da Santa Ceia? Discernir no corpo do Senhor. É apregoar o Senhor, ou seja, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Aí a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Então, o propósito qual é? É um propósito também de libertação. É um propósito de estou saindo da condição de escravo do pecado e estou indo para a liberdade de Cristo Jesus. Meu Deus, que lindo, cara. Não é isso que a Bíblia nos fala? É isso. É isso essa é a essência do ritual da ceia. Sim. Né? Apregoando, discernindo e fazendo a libertação. Ou seja, hoje eu estou mais uma vez me lembrando da liberdade que Cristo me libertou. Me libertou. E anunciando ao mesmo tempo, né? Anunciando para que outros venham e continue essa essência. Exatamente. Né? E aquela igreja estava dando um mau exemplo, né, Corinto? Porque ali eles estavam anunciando um Cristo que era repartidor, um Cristo partidário, um Cristo dividido. Né? A qual mesmo fala que o corpo de Cristo, de alguma forma, está dividido? Jamais. De forma nenhuma. Sim, exatamente. É por isso que Paulo foi bem enfático com eles. Paulo quebra eles. Não tem como participar se você não tem, se você não tiver comunhão, se você não estiver em momento de comunhão, se você não estiver no seu momento de reflexão. Por isso que ele fala lá no finalzinho do versículo, ele fala, portanto, meus irmãos, quando vocês ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, faça isso de uma forma ordenada. Espere o seu irmão. Veja se o seu irmão veja se sobrou para o seu irmão para partilhar com ele, né? Veja se o seu irmão também está abastecido, se ele também pode participar com você. E aí ele fala assim, se alguém tiver fome, come em casa, né? Faz alguma coisa em casa, come um cuscuz, come sei lá, qualquer coisa lá. Para quê? Para que quando... E aí ele finaliza, para quando vocês se ajuntarem, não vos ajuntar para condenação, né? Ele deixa ali o recado. Quando vocês se ajuntarem, você vê que até o propósito da ceia mal feito nos remete à condenação. Meu Deus! Né? Até o propósito mal feito, né? Até se você não tiver o real significado, se você não tiver o real sentido, até isso nos remete à condenação. Remete. E Paulo fala, quando vocês se ajuntarem, esperai um pelos outros. Para quê? Para que quando vocês se juntar, não se juntem para a condenação. Para que vocês realmente sejam participantes. O que Paulo estava falando aqui é o seguinte, seja livre e seja participante do reino de Deus. Então, como eu vou ser participante do reino de Deus? Fazendo o discernimento, me autoexaminando, apregoando a palavra do Senhor e esperando, ou seja, comunhão com meu irmão. Verdade. E eu cito até um exemplo, Dan. Nesse começo do ano, eu estava muito para baixo, né? Estava muito triste, pensando até em outras coisas. E chegou um dia que foi a Santa Ceia, né? Chegou um dia que houve a Santa Ceia, e aí eu fiquei naquele jogo, sei ou não sei, sei ou não sei, sei ou não sei, sei ou não sei. E aí
exatamente foi isso que aconteceu. Houve uma análise, né, entre mim mesmo, eu vou falar assim, entre mim mesmo, e eu falei, Sim. cara, não tem nada que me afaste do corpo, né? Não tem nada que eu estou fazendo agora que me afaste do corpo. E eu preciso ser fortalecido. Então eu vou cear sim, né? E ali eu ceei de forma consciente, sabendo que mesmo no meu estado que eu estava, era um estado de fraqueza, mas a minha consciência ali, o discernimento que eu tive, era o quê? Tem que cear, né? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, mas eu tô fraco, eu não consigo cear. É aí que você tem que cear, né? Com esse Sim, discernimento, exatamente. para Uhum. você se fortalecer. E foi a partir daí também que eu tive, né, um fortalecimento espiritual, que eu tive, eu vou dizer assim, como um renovo, né? E foi Uhum. esse momento também que eu fui tirado de mim mesmo, porque a ceia, ela te tira de ti mesmo, né? Do teu lugar que você está ali, aprisionado em ti mesmo, e ela te tira dessa consciência e te coloca em Cristo, né? E eu também tive ali a comunhão com todos, e aí foi que eu me fortaleci, né? Então, se você tiver aí fraco, eu tô fraco, não consigo, é de forma consciente. Examine-se a si mesmo, de forma consciente. Exatamente. O que talvez assim a única restrição que nos remete a não participar da ceia seriam os pecados de morte. Esses pecados que nos realmente nos desliga de Deus, nos desliga do Espírito Santo, nos desliga de Jesus. Então, a partir desse momento, sim, aí eu tenho um problema sério. Mas fora isso, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a comunhão, ele vai me renovar. Vai. Nesse momento, o trabalho, essa participação é justamente para isso, para poder me. O que ele fala aqui? Anunciar a morte do Senhor, ou seja, é como se fosse um renovo. Naquele momento ali, você se renova para continuar fazendo, para continuar proclamando a palavra do Senhor. Ele deixa bem claro nisso. Quando você ceia, quando você parte o pão, quando você come e bebe, anuncia a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Ou seja, cada vez que você ceia, é justamente um renovo, é justamente um, um continuar da obra, até que cheguemos àquele grande dia que a Bíblia de Jesus fala. Né? Eu acho muito lindo quando ele fala lá em João: não cearei novamente até que eu volte. Né? Esteja na mesa de novo com vocês. Ou Coisa seja, linda, né? é uma promessa que essa mesa vai ser montada de novo, que essa mesa vai ser preparada de novo, e que essa mesa vai ter Jesus lá, né? Verdade. Como E ele vai talvez nos aquele que servir, né? parta o pão, como aquele que parta o pão ali, né? Então essa talvez seja a nossa maior esperança, cear com ele um dia, né? Verdade. Dan, Eu tem acho outra muito. pergunta aqui, ó, da Rafa. Já ouvi falar que a Santa Ceia é para os pecadores. Eu entendi que se você estiver em pecado, você pode cear. O que você fala sobre isso? É aquilo que nós falamos agora, né? A autoanálise ela é fundamental para que a pessoa participe da Santa Ceia, né? Aonde eu pequei, ou o que é esse pecado? Esse pecado é um pecado que eu preciso do perdão, eu preciso da comunicação da igreja, eu preciso, ou só eu posso pedir perdão a Deus e eu estou apto para isso, né? Essa autoanálise que é fundamental para isso, né? É a consciência realmente trabalhando aí, né? Esse Vai, vai pecado que mais eu para fiz é um pecado. vai mais para uma orientação, né? Então, dentro disso, olha só, dentro disso, eu quero te mandar uma pergunta também, Dan. Tô te bombardeando de perguntas aí, mas é porque eu quero extrair o melhor, né? Eu posso fazer alguém não cear, tirar a ceia de alguém? Como assim? Você chega lá e tomar a ceia dele? Dentro do Não. que você falou, eu posso falar assim, ó, Daniel, você não vai cear. Não. Primeiro, porque se a pessoa está ceando, a responsabilidade da ceia é dela. Porque Paulo fala, aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para quê? Para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Então, quando ele fala da autoanálise, examine-se o homem, é eu e Deus naquele momento. E aí, então, se eu disser naquele momento, fulano, você não pode participar, eu estou sendo naquele momento o juiz. E aí a gente vai lá em Mateus. Se você julgar, com a mesma medida, você vai ser julgado. Exatamente. Então, eu não posso, eu disser, ah, não, você não pode cear. Ah, você não está apto para cear. A não ser que eu conviva com aquela pessoa e esteja realmente sabendo do pecado dela. Aí, se eu omitir, aí já muda de figura. Já Aí já é muda. uma outra situação. Sim. Mas eu não posso chegar ali e falar, não, hoje você não está apto para discernir. Ué, como assim? Eu fui lá e examinei ele? A Bíblia fala que é quem? Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Exatamente. Você, autoanálise, não é análise externa. Daí eu vou chegar ali e vou ficar olhando, não, vou ficar lá na frente do lado do pastor, olhando para cada um que entrar para saber se ele está apto ou não para ser apto. Não, a Bíblia não nos fala isso. Ela só indica aquele que bebe, aquele que come indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação. E o detalhe, não discernindo o corpo do Senhor. Essa é a diferença. Exatamente. Né? Ó, o pessoal tá mandando pergunta aqui adoidado. Vocês Eita, acham, que vocês acham que deve ser feito um culto separado só para ceia? um culto separado só para ceia? É, É feito um dia que na realidade é feito um dia, uma data, porque nós não vamos fazer Santa Ceia todo dia, né? A ceia é definida uma vez por mês. Então, também, assim, né? há uma necessidade de realmente ter esse culto reservado, né? Na igreja, antigamente, para você cear, você tinha que entrar com a carteirinha de membro, né? As Assembleias de Deus faziam assim. O culto era restrito, só entravam os membros, visitantes não iam, e só iam aqueles que estavam em comunhão. Ou seja, você tinha que apresentar a carteirinha para poder entrar e cear. Era quase que um culto de porta fechada, onde era bem restrito. Meu Deus. Né? Sim, as Assembleias de Deus ela foi muito mais rígida do que hoje ela é, né? Mas era tipo assim, os membros participavam ali, eles tinham que estar em comunhão e com a sua credencial na mão para participar. Aí, claro, mudou muita coisa. Acho que a modernidade trouxe essas mudanças e aí as pessoas começaram a entender que é a autoanálise que manda, né? Não sou eu que vou julgar quem está ali. Eu tenho que julgar a mim. Tenho que estar preparado para mim. Então, assim, é importante ou é necessário ter um dia do culto da Santa Ceia, justamente por uma questão de organização, né? É aquele momento. Não é todo dia, você vê, domingo foi um culto profético. Domingo foi um culto abençoado. Ali foi um culto onde o próprio pastor falou, ó, parece que nós estamos num culto de Santa Ceia sem a ceia. Né? Por quê? Porque era um momento realmente de comunhão, um momento realmente de louvor e de introspecção que remetia a essa ideia. E, no entanto, não era o culto de ceia, era um culto de louvor a Deus. Né? Então, a gente viu essa diferença. Mas essa é só por uma questão de ordem mesmo. De ordem. Né? Entendi. A Ju falou que é uma afirmação que continuamos crendo e uma convocação para que todos que creiam também. Aí o Rafael falou, a ceia para mim é o culto mais importante. Para mim, porque ali no ato, além de estarmos nos fortalecendo em Cristo, estamos também lembrando que um dia ele voltará para nos buscar, né? Ele falou que também concorda porque ninguém pode tirar esse direito, isso é pessoal e a pessoa tem que se analisar, né? Aí a Célia está perguntando, e quando a pessoa não consegue perdoar alguém que te feriu, pode cear? Examine a si mesmo. Aí eu vou para aquela palavra da oferta. Quando a orientação vem, se você quer ofertar e está com dificuldade ou está brigado com teu irmão, o que você faz? Vai, deixa a oferta no altar, volta lá no teu irmão,
se reconcilia com ele, volta no altar e apresenta a sua oferta. Então, isso é bem, para mim, acho que resume-se nisso. Eu não posso apresentar uma oferta se eu estou brigado com meu irmão. Ele diz, deixa a oferta lá, vai no teu irmão, peça perdão para ele, se reconcilia com ele, volta, e aí sim, aí você apresenta a tua oferta. Isso é para oferta, né? Se para oferta é assim, mas muita gente, Dan, pega isso, pega o culto da ceia como se fosse um culto assim, muito isolado, né? Uma vez no mês, e é o culto, é igual a gente começou falando, né? E é o culto especial. Não, na ceia eu tenho que estar perfeito, se eu briguei com fulano, eu tenho que ir lá. A gente tem que entender que o culto de ceia é todos os dias, né? Sim. A nossa Uma consciência preparação. e a preparação do nosso coração tem que ser todos os dias, tanto que a Bíblia fala, tenha paz com todos, né? E a santificação, busque, né? A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, assim, se você está ferido, está ferida, ou feriu alguém, o dia de corrigir não é o domingo da Santa Ceia que está chegando. O dia da ceia. Não, o dia de corrigir é agora. Exatamente. Né? Exatamente. O dia de corrigir... Mas a pessoa feriu, a pessoa está longe, a pessoa está não sei aonde. O dia ideal é agora, sabe? Não deixa para fazer. Na ceia você pode fazer hoje. E aí a gente entra naquela questão dos discípulos. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? No dia. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus fala não só 7, mas 70 vezes 7. Então, olha só, assim, é difícil? Muito, porque você está lidando com emoção. Aí você fala, mas é difícil eu perdoar alguém que me feriu, me ofendeu, me traiu, me fez qualquer situação. Mas a Bíblia nos leva a isso. A Bíblia nos ensina que eu tenho que perdoar, que eu tenho que aprender a perdoar. Aí você fala, mas será que você consegue perdoar um assassino, um criminoso? Essa é a essência da fé. É você aprender a perdoar até aquela situação mais difícil. Você fala, é impossível. Não, não é. Porque Jesus falou, não, nada é impossível. Exatamente. Né? Exatamente. Tá? Respondendo aí, Célia. Libera hoje o que for feito para fazer hoje, faça hoje. Não espere a ceia. Né? Esteja pronta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Dan. Eu vou ficar até o Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Amanhã a gente fala sobre os dons, amanhã a gente fala sobre outras coisas, né? O amor supremo. Eu falei demais na live hoje, né? Não, que isso, foi maravilhoso, moço. Aqui, a live, na verdade, Dan, ela era só sobre ceia mesmo, né? A gente só ia falar sobre ceia, né? Tanto que o nome da live é sobre ceia mesmo, né? E aprendi muito. Nossa, aprendi demais. Aprendi muito. Isso aqui é conteúdo assim. Eu vou colocar até um conteúdo de faculdade, né? De graduação aí. São conteúdos realmente de verdade, são conteúdos muito, muito magníficos, né? Que traz essa consciência para a gente. E a gente tem que entender exatamente isso, né? A questão da ceia. A gente tem que ter muita orientação sobre a ceia, né? Porque assim, eu não sei você, mas eu fico com meu coração assim, ó, partido. Quando a igreja em si, né? Quando você vê mais pessoas sentadas do que em pé para ceiar. Sim. Né? E às vezes por falta de uma orientação, né? Às vezes por falta de uma consciência, né? Daquilo que realmente as pessoas deviam fazer e não fazem. Exatamente. E é só, realmente como você falou, é uma falta de informação básica, às vezes. Às vezes a pessoa fala assim, não sei porque eu passei raiva de manhã no supermercado. Não sei porque eu fui na padaria e o padeiro não tinha pão e eu briguei. A gente já ouviu casos dessas situações como essa, assim. E isso não é um motivo que vai te afastar, não vai matar a tua comunhão com Deus. A própria Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Não pequeis. Então, há um momento em que você vai se irar? Sim.
Há um momento que você vai se aborrecer? Sim. Há um momento em que você vai viver alguma coisa? Sim. Mas o momento não pode deixar você... O pecado é que não vai deixar... que não pode entrar na tua vida. Essa Na que faz vida toda a diferença. e Né? percorri toda É uma igual vida. aconteceu, é igual a gente pode ver o histórico de Caim quando ele foi lá. A informação era: mude a sua situação, ou repense, porque o pecado já está aí. Se você deixar, ele vai te dominar. É isso. Né? Exatamente. É essa gestão, esse controle, essa autoconsciência, né? Uma consciência Sim, já partindo de princípios bíblicos, né? Não uma consciência de exatamente. pecado. Ah, agora eu tô na graça e agora eu vi lá na live que eu posso cear, não sei o quê. Não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma Exatamente. consciência bíblica totalmente voltada, baseada na palavra, né? Baseada naquilo E que Deus diz. exatamente. E na comunhão com o Espírito Santo, E na que é o comunhão. básico, né? Que é o É o fundamental. básico. É o básico. Tá, Amém. a última pergunta, já que ninguém fez, eu vou fazer, né? É, Eu vou fazer logo que ninguém fez, então eu vou fazer. Preciso ser batizado para ceiar? sim. Aí sim. Faz parte do princípio bíblico, né? Tanto é que Jesus foi lá no Jordão e falou: João, eu venho batizar. Mas, Senhor, né? Não sou digno nem de desatar sua sandália. É necessário assim para que se cumpra todo o propósito. Não foi isso que ele falou? É necessário para que se cumpra. Então, ele coloca bem claro que há há uma ordem, né? Há uma semelhança, como é que fala? Há uma sequência que deve ser observada. A pessoa aceita Jesus, se converte, né? É discipulada, se batiza, e aí ela continua num crescimento. Paulo fala em uma das epístolas dele, que não me recordo agora, que é como uma criança que nasce. Ela Muito bom. precisa do leite, né? Ela precisa do leite, mas daqui a pouco ela não vai ficar só no leite. Ela precisa de uma comida mais forte. Duas Ela lives atrás a precisa gente de um fala disso. alimento. Ele fala de um alimento mais sólido. Ele fala de uma coisa com mais substância. Então vai ter algum momento em que você está preparado para comer um mocotó, sem ter dor de barriga, né? Porque a criança hoje, se você der pelo menos um caldinho, uma colherzinha de mocotó para o Josué, o que vai acontecer com ele? O negócio vai ser bem complicado, né? Sim, Então, mas daqui uns dias Josué está roendo o osso do mocotó. Por quê? Porque ele vai crescer e vai ter essa necessidade, né? exatamente. Então é isso que a Bíblia nos ensina, né? Tem toda Exatamente. uma ordem, tem toda uma Sim. sequência nisso aí. Tá. O Luiz complementou aqui e eu quero complementar também. O Luiz falou assim, ó, que os discípulos passou pelas águas para ceiar, né? Quando Jesus lavou os pés, profeticamente, ele está dizendo. E também, olha só, e também o povo lá de Israel passou pelas águas. Aonde? Mar Vermelho, Sim, né? também. É uma Passou. forma de batismo, né? É E bem Paulo fala interessante disso. isso. E Paulo fala disso aqui, né? Como os nossos pais, eu acho que tá em 10 no capítulo 10 de Coríntios, que a gente falou. Né? Ele fala do batismo também que os pais, né, que Israel passou. Né? Uhum. É verdade. Isso é verdade. E É aí, eu posso bem mandar a interessante última? isso. Eu posso mandar a última pergunta ou o povo vai mandar? Eu falei que Vamos era a aproveitar, última. vamos aproveitar a presença do pastor Luiz aí. Ai, ai. Tá. Por que só com 12 anos que eu posso cear? Vamos lá. A partir de 12 anos, né? É a idade da consciência. A partir desse momento eu começo a ter mais consciência daquilo que eu faço. Eu começo a ter mais responsabilidade sobre os meus atos. Não quer dizer que a partir dos 12 anos eu sou independente. Quer dizer que a partir dos 12 anos eu entendo um pouco mais daquilo que é certo e errado. E a partir daí eu consigo ter mais discernimento. Né? A Bíblia nos mostra Jesus sendo apresentado no templo aos 12 anos. Né? Sendo apresentado ao templo. Ou seja,
levou todo o processo. Ele foi batizado quando ele foi iniciar o ministério dele, aos 30 anos. Aí por que aos 30 anos? Porque aos 30 anos, para os judeus, é a idade da maioridade para eles. Os judeus começam a ser maior de idade a partir dos 30. Então, assim, há uma lógica nisso aí, né? Para nós aqui, hoje, o que é considerado? A partir do momento que Jesus foi apresentado ao templo, ele começou a participar dos negócios do pai dele, né? Tanto é que ele ficou lá depois discutindo, ficou lá debatendo, e aí os pais dele voltaram para achar ele, acharam ele aonde? No templo. Perguntaram para ele, mas o que vocês estão fazendo? Pai, o que você está fazendo aí? Estou cuidando dos negócios do meu pai. Então ele estava ali, acho que foi assim, quando ele começou a entender, até um entendimento sobre o que realmente ele deveria fazer. A partir desse momento ele começou a falar mais da palavra de Deus, ele passou a viver mais do Evangelho. Né? Note que durante esse período, a Bíblia não fala nada sobre o que ele fez. A Bíblia só relata do momento em que ele vai lá na frente e vai ser batizado. Então, o processo começou lá com 12 anos, começou, mas ele esperou chegar à maioridade para ser batizado e iniciar o ministério dele. Que certo, foi assim, um ministério público. Mas biblicamente você explicou bem, mas hoje em dia, você acha que com 12 anos a criança ela já tem essa maturidade? Você acha que com 10 anos ela já não tem essa maturidade? Porque a gente vê aí crianças de 8, 9, 10 anos, né? Eu vou colocar o nosso caso no Brasil, que tem uma consciência assim, que tem uma maturidade, até mesmo assim, eu não vou falar que a questão da Bíblia de 12 anos caducou, não estou falando disso. Mas você acha que já não é um pensamento meio que tem que ser repensado, baseando-se, né, nessa questão do que a gente vive hoje, né, desse desenvolvimento da tecnologia, né, a qual pega a nossa criança hoje em dia, a criança dá aula para a gente de tecnologia. Né? Verdade. Você acha que não deveria fazer uma releitura? Eu acho que não, sabe por quê, pastor? É porque nesse momento, assim, a partir dos 12 anos, eu acredito que a criança começa a ter mais consciência e responsabilidade. Porque, realmente, como você falou, crianças hoje mais novas, elas têm mais... Hoje ela tem mais acesso à informação, ela tem acesso à internet, ela tem acesso a muita coisa. Mas ela não tem, talvez, a responsabilidade ou ela não tem a maturidade para separar situações, para poder dar discernimento a algumas situações. E com os 12 anos, eu acredito que a criança já começa a ter mais discernimento, ela consegue ter mais entendimento naquilo que ela deve fazer. Ela consegue presumir mais os riscos que ela está correndo, se ela fizer uma situação, se ela entrar em uma situação. Então, eu acredito que realmente ainda não é essa ideia de repensar, não, de incluir a idade, não, acho que não. Eu acredito que a partir dos 12 anos a criança passa a ter mais responsabilidade. Não estou dando ela uma condição de adulta, não. Mas eu estou dizendo que ela tem talvez mais uma maturidadezinha para entender o que é certo e o que é errado. O risco que ela está correndo em fazer algumas coisas. Uma criança mais nova hoje, por exemplo, a Manu tem 6 anos. Se eu colocar ela num alto e falar para ela pular, ela vai pular. Por quê? Ela está confiando que eu estou ali, eu vou pegar ela. Uma criança de 12 anos vai fazer isso? Ela já não vai fazer isso, porque ela vai falar, eu corro o risco de cair e me machucar. Então, acho que a questão só da maturidade, de como você já começa a ver as situações, né? E dos riscos que ela corre. Ela vai correr fazendo os atos dela. Eu penso assim. Entendi. Mas a gente também já batizou criança com 11 anos, né? Por conta de ver. Mas tudo tem uma exceção, né? Toda regra ela tem uma exceção. Porque a Eu gente acredito nisso também. crianças de 11, 10 anos que têm uma maturidade, que a gente viu que existe uma maturidade, né? Sim. Aí entra naquela questão, ao consentimento dos pais e ao consentimento da igreja, tranquilo, isso não vai atrapalhar a vida espiritual dela. Só assim, tem sempre que acompanhar e ter cuidado para a gente não querer que essa pessoa amadureça tão rápido, né? Fora do processo normal.
Porque na vida secular também acontece isso. Às vezes a criança está tão à frente ali dos outros que a escola vai lá e passa ela lá na frente. Mas lá na frente ela começa a ter dificuldades. Por quê? Porque ela foi jogada para uma maturidade que às vezes ela não está tão preparada para isso. Pulou o Né? processo, Então né? tem que ter esse cuidado. Eu acredito que é isso. Eu acho que eu despertei algumas perguntas nas pessoas aí, que vieram mais coisa aqui, ó. Meu Jesus, o povo Qual a hoje vai diferença, animar. qual a diferença entre o batismo católico e do evangélico? E por que o fazem diferentes? Diga aí a sua opinião direta para eles. Né? Eu vou dizer também, e também tem uma pergunta aqui, junto que está dizendo, a Gabi está perguntando se pode se batizar mais de uma vez. Eu já vou responder essa aqui, que essa aqui é rápida, né? Que é um Aham. só batismo, um só Deus, um só Só Senhor, Deus, um só um Espírito, só Espírito. né? É, Então, de forma pronto. consciente, existe só um batismo, tá? Rafael e Gabi, tá bom? Eu vou responder essa aqui agora. Qual a diferença entre o batismo católico e dos evangélicos? E por que os fazem diferente? O católico, eu fui batizado tanto na católica e tanto na evangélica, né? Eles Uhum. chamam aí o batismo, é o apadrinhamento, né? Que eles chamam. Eu acredito que é isso. Eu não, da questão católica em si, eu não conheço muito bem, mas eu vou tentar fazer essa diferenciação, né? Eles batizam criança quando era pequena ainda, né? Quando é pequena. E, Exatamente. e eu de verdade, ainda até hoje eu não entendo o porquê que eles fazem isso, né? Desse batismo. É, na- Qual, qual é o uhum. sentido, né, de você batizar alguém que ainda não tem essa consciência que a gente está falando, né? Então, automaticamente eu já respondo a diferença de uma para o outro, né? Que nós evangélicos, né, assim chamados cristãos, a gente espera essa maturidade da pessoa, né, para a pessoa saber realmente se é isso que ela quer, porque desde o princípio, Dan, quando a gente começou a live, a gente sempre está falando de consciência. E Deus, Sim, o consciência. Espírito Santo, ele jamais ele rouba a tua consciência. Ele não rouba a tua consciência. Exatamente. Tem muita gente que até Não, de mesmo forma diz alguma. que pulando no poder, rodando, salpateando, que Deus tirou a consciência dela que ela não sabe o que estava fazendo. Isso aí é uma Uhum. falácia, isso é uma mentira. Porque ele Sim, não, ele sim. jamais ele tira essa consciência. Ele espera você ter a Uhum. maturidade, igual a gente falou, né, do leite materno, que você vai subindo de degrau em degrau. E com essa consciência, Exatamente. você está apto a ir, né, e batizar e ter ali um ato de fé. O batismo junto também é um ato de fé, né, que você morre ali para o mundo e você nasce para Deus, né? Então, eu Exatamente. acredito que a Uhum. diferença seja essa de questão de consciência. E você vai até falar também, complementar minha resposta nessa questão, por que que eles batizam tão cedo? Até hoje eu não entendo. Porque eu fui batizado, nem lembro, só tem foto, nem lembro. Uhum. E ali também Sim. foi o apadrinhamento, né? Que eles declararam ali que existia um padrinho sobre mim. Eu acredito que seja Sim. essa diferença. Eu acredito assim, a igreja evangélica, o que é que ela faz? Ela apresenta a criança, né? Ela apresenta a criança na igreja. Mais ou menos, teria mais ou menos o seguinte, é como se fosse o pai escolhendo a profissão do filho. O batismo da criança é mais ou menos isso. Eu tiro o poder da criança de escolher o que ela quer realmente, se ela quer aquilo, e já defino, ela vai querer ou ela vai fazer. Em alguns casos dá certo, em alguns casos a criança, a gente sabe que pode. Como se fosse o pai escolhendo, não, eu sou professor, eu quero que meu filho seja professor. E lá na frente o filho começa a estudar, ele fala que não, a profissão de professor não é para mim, eu quero ser advogado. E a partir daí o pai vai se vai se constranger ou vai se decepcionar, por quê? Porque o filho não quis acompanhar aquilo que ele sonhou. Isso é mais ou menos isso. Sim, E, claro, é coisa de religião, porque com certeza a Igreja Católica, o que ela fazia antes? Ela ganhava em cima disso. Então, nós vemos que na época antiga, a Igreja Católica criou muitos ritos, criou muito ritual, principalmente para ganhar dinheiro, né? Quando a gente vê lá, exatamente, era fins financeiros. Então, quando ele fala lá que era
a Igreja Católica começou a criar as indulgências, né, que a gente fala. As velas. Por que ele criou as velas? Porque a gente, estudando na história secular, a gente descobre que a Igreja Católica era a maior fabricante de velas na época. Então, ela tinha que fazer o comércio dela girar, né, a partir daí. Então, vamos batizar as crianças. Vamos batizar as crianças. Para quê? Para a gente começar a criar algumas indulgências. Então, cobra-se, né? Não sei hoje como é que é, mas na época antiga eu sei que cobrava-se para batizar as crianças. Pagava-se lá uma taxinha para batizar as crianças. Isso era para quê? Para meios financeiros. Então, eu acredito que é muito mais essa questão financeira do que ideologia mesmo em si. Assim, eu acho que tira o poder da criança de escolher aquilo que ela quer. Eu quero mesmo se batizar? Eu quero batizar na Igreja Católica? Eu quero batizar na Igreja Evangélica? O que eu quero ser? Então, isso tira da criança o poder de escolha. E dá ao pai esse poder. O pai batiza, lá na frente a criança cresce, ela não sabe o que aconteceu, como você mesmo falou. Você sabe que foi batizado porque você tem foto. Não sabe o que aconteceu lá, como é que foi, que sensação foi. É diferente de você ir lá batizar nas águas, descer nas águas, você ter o sentimento, você sentir lá toda a situação e você mesmo definir, eu quero me batizar. Entendi. Realmente mas então, você apresentar a criança para Deus não é a mesma coisa? Não. Na realidade, apresentar a criança, você não está definindo o futuro dela. Você está apenas abençoando ela, direcionando ela, né? Porque quando a gente apresenta a criança, tá lá, Jesus foi apresentado no templo. Ele teve muito tempo para escolher se ele queria ou não fazer alguma coisa. Claro que ele veio com propósito, né? Mas dentro do período de 12 anos até os 30, a história não fala nada sobre ele. Não fala da infância dele, não fala da adolescência dele, não fala da juventude dele. Não dá nenhum detalhe. Então, o fato de apresentar a criança aí na igreja é como se fosse apenas uma bênção, né? Que se dá a ele até ela ter idade de definir. Olha, você foi apresentada na igreja. Por isso que Provérbios fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela for mais velha, não se desviará dele. Não quer dizer que ela vai deixar de participar. Mas quando a consciência dela cria uma situação de que quando ela estiver lá no pecado, ela vai se lembrar. Isso é errado. Exatamente. Porque eu aprendi lá na igreja. Porque eu aprendi lá na igreja que é errado. Então ela vai ter a consciência dela em cima disso. Né? Exatamente. E vai muito também daquilo que o pai fez com o filho pródigo, né? Que caindo em si, ele voltou. Ele lembrou que os jornaleiros eram tratados melhor do que ele, né? Exatamente. A Ju falou que porque criança ainda não tem pecado, o batismo é para arrependimento, não é? Exatamente. Tem toda essa questão. Amém. Beleza. Então vamos lá, né, Dan? Vamos finalizar, né? Essa live aí que foi muito boa mesmo. Aí, ó, tem mais pergunta aqui, ó. Vamos ver essa. Gente, a última pergunta e a gente finaliza, tá bom? Que o Dan precisa. Manda depois as perguntas em box pro Pastor Júnior, que ele responde tudo. Manda, que eu mando pro Daniel, o Daniel responde. Você que não segue o Daniel aí, segue ele aí. Ó, quando o batismo católico tem um culto específico para o ato. Agora, no meio evangélico, já vi algumas igrejas batizando na própria igreja. Outros em córregos, outros em piscinas. Qual que é o certo? Se batizar na igreja, se batizar na piscina, no córrego? A Bíblia nos fala que o batismo é por imersão. Se você tiver uma bacia grande e cabe você dentro, você pode ser batizado ali. Se você estiver na beira do rio, como aconteceu com Cornélio, né? Quando o Filipe foi até ele, você quer se batizar? Quero. Tem um rio bem aqui, vamos embora? Bora. O Cornélio não, foi o eunuco. Isso. O Cornélio então, foi quando foi lá, então quando ele foi lá, ele se batizou. Então, o que é? O batismo, a Bíblia fala que é por imersão. Então, está definido. Exatamente. Se é dentro da igreja, se é fora, se é córrego, se é rio, se é piscina, né? Tinha um dizer antigamente, ó, você vai lembrar disso, né?
que as pessoas não batizavam as outras na piscina porque os pecados deles ficavam na piscina lá, ficavam boiando. Não era água corrente, né? Religiosidade. Exatamente. É só uma questão de religiosidade, né? É, Ali era mais por talvez por uma, como é que fala? Agora me passou a palavra. um Quando as pessoas costume. têm aquela, mais ou menos como se fosse isso. Não é nem isso, é superstição. Se Ah, fosse uma superstição, isso. né? Isso. É mais ou menos isso. Mas Isso. a Bíblia fala que não é por isso. Não Tanto é que, essa a olha, realidade. foi bom você tocar nesse tópico do eunuco, porque o eunuco ele estava lendo a Bíblia e não estava entendendo, né? E Sim. aí Felipe chega, Felipe ou Natanael? Felipe chega até Felipe. ele e ele apregoa, né? E o próprio eunuco fala: agora eu tenho consciência que aqui tem água e que eu preciso ser batizado. Uhum. O que que me impede? Exatamente. E aí Felipe falou: Então, não, vamos agora. Batizou ali onde tinha água, exatamente. né? Exatamente. Então não precisa de um culto específico para batizar. Precisa de um momento, precisa de uma água e precisa de um ministro, de um servo de Deus, um pastor, que possa chegar ali e falar: vamos, bora, Bora. vamos para dentro dessa água e a gente se batiza. Eu te batizo. Em nome Porque do o Pai, do batismo Filho e do Espírito oficial exatamente, é um batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo que Jesus ensinou, né? Santo. Que João Antes, Batista estava lá ensinando. antes da pergunta do Rafael, qualquer pessoa pode batizar? Autobatizar. Autobatizar ou se batizar? Não Não, entendi. Autobatizar. antes da pergunta do Rafael. O Rafael está aqui. Eu posso me autobatizar? Responde essa. Vamos responder essa. Depois responde a outra. É. Não, porque a Bíblia fala que o batismo ele é uma confissão de pecado. Você vai confessar para você mesmo? É diferente, né? É diferente Entendo. de uma autoanálise. Lá Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, assim como a desse pão e bebe desse cálice. Ok. Mas lá, quando Jesus foi se batizar, o que ele falou? É necessário assim para que se cumpra a ordenança. Então, há uma ordem nisso. Sim. Qual era? Alguém chegar ali, alguém com autoridade, não é qualquer uma pessoa, alguém que tem autoridade chegar ali e batizar. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E imergir essa pessoa na água, para que haja esse propósito. Né? Sabe, Porque quando Jesus foi batizado, aconteceu isso. João batizou sabe ele. que, Jesus poderia se autobatizar, se fosse o caso, né? Eu sou o filho de claro, Deus, eu vou lá dentro d'água, pulo, volto, estou batizado. Mas ele falou, não, é necessário para que se cumpra, né? Todo o aham. propósito. E sabe qual que é um princípio também do batismo? Olha só que forte. Porque João Batista falou: Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. O objetivo do batismo nunca foi a pessoa se auto-batizar, mas o objetivo é o pecador batizar o santo. Sim, O pecador, exatamente, para que haja o arrependimento. para que haja um arrependimento. Uhum, Né? exatamente, é isso. E aí, qualquer pessoa pode batizar umas a outra? Você também já respondeu, né? Uma pessoa instruída, tudo mais. Exatamente. É a mesma coisa, qualquer pessoa, a polícia está aí na rua, qualquer pessoa pode prender outro, eu posso chegar ali e falar, você está preso. Está preso em nome de quem? Né? Está preso por quê? Ah, Que não, lei? você cometeu um crime e está preso. Eu vou te prender. Como assim? Você é autoridade? Não. Então, na briga de trânsito, num acidente de trânsito, olha, eu vim aqui para ver o que aconteceu. Você é quem? Ah, não sou ninguém. Não, então vaza daqui, porque quem tem que estar aqui? Uma autoridade de trânsito. Né? Então, há instituições de autoridades para cada sentido, para cada finalidade, né? Para cada situação. É a mesma história lá no Congresso. Quem manda no Congresso? Tem os senadores que mandam no Senado, tem os deputados que mandam na parte dos deputados. Um entra na situação do outro? Não. Cada um tem o seu papel. E acima deles quem está? Está o presidente. Mas o presidente manda sozinho? Não. Ele legisla, como é que fala a palavra?
ele legisla Legisla. alguma coisa parecida com isso. Ele Isso. faz esse intermédio, mas ele tem que dar satisfação para os outros poderes. Ele não pode simplesmente ser, não, eu sou autoridade máxima. Não, ele não é autoridade máxima, né? Acima dele ainda tem pessoas, ainda tem instituições que limitam algumas ações dele. Porque senão o presidente ia falar, não, eu mando, eu sou poderoso, eu sou total, vou fazer as leis do jeito que eu quero e acabou. Não, não é Sim. assim. Ele faz a lei, alguém lê, alguém revisa, alguém aprova, alguém libera. Pronto. É todo um processo. Exatamente. Né? Existe um Da processo. mesma forma, da mesma forma, é a instituição da igreja. Né? Tem um detalhe. O próprio Deus, quando começou a ensinar o homem, ele mostrou que há uma hierarquia, há uma ordem no céu. Não é bagunçado, não é qualquer um que chega, não é qualquer anjo que anuncia, não é qualquer anjo que traz a cura, não é qualquer anjo que batalha, não é qualquer anjo que faz. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu trabalho, né? Não tem uma ordem. Verdade. Aí, eu prometo, Dan, que é a última. Eu já falei que é a última aqui várias vezes, mas eu prometo. Eu sei que você está com fome, assim como eu. Não, eu já até lanchei, já estou abastecido. Eu tô aqui já caindo já. Então, olha o que o Cauã colocou a gente agora. Se tem um senhor de idade bem avançada e não tem como imergir ele na água, o que fazer? O que impediria ele de ser imergido em água? Vamos supor, uma pessoa a idade? que usa, né? Tem pessoas que usam oxigênio, a idade avançada, alguma coisa assim, alguma patologia, né, física. Olha, eu já vi dos batismos mais inusitados sei lá, da vida. Eu vi uma vez um pastor que pegou um cadeirante no colo e desceu na piscina com ele e batizou ele. E depois subiu, levou ele de novo e colocou na cadeira de roda e foi embora. Não sei. Por mim, eu vejo assim, o batismo correto é por imersão. Talvez há alguma situação que seja diferente, não sei se haveria possibilidade de fazer diferente. Sim, eu acredito que é válido, né? O que é válido. Se não é possível... Se for, de repente... se de repente o que impede ele a isso, acredito que não tenha problema também, não. Né? Porque essa pessoa, ela toma banho, né? Ela toma banho. Sim. Então, pode-se usar até a forma que ela toma banho, só que ali, ministrando em nome do Pai, do Filho, né? E a pessoa crendo de forma consciente. Acredito que sim. Não deixa de ser válido por isso. Claro que, assim, todas as situações têm que ser analisadas, né? Sim. A gente também não vai expor a pessoa a um perigo. Não, ela não pode entrar ser submergida. Ok. Não vai ser isso que vai atrapalhar a fé dela. Né? Sim. O Luiz falou, eu acho que os presbíteros fazem o batismo sem imersão. Eles acreditam que por imersão ou não, o batismo é válido. Quem batizou João Batista? Rafa. Quem batizou João Batista? João Batista já veio com propósito, né? Eu falo para ele quem batizou João Batista, uai. No ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele ele foi batizado. Exatamente. Quando ele teve o primeiro encontro com Jesus, né? Ainda no ventre. No ventre. E no ventre tem o quê? Eita glória! Parecia aqueles pregador, né? E no ventre tem o quê? Tem água. E a água tem o quê? Tem o espírito. Então, tá certo. Foi no ventre. No ventre de João Batista ele foi batizado. Né? E lá mesmo foi batizado, que o próprio anjo falou que ele seria batizado desde o ventre. Tá, Rafael? Exatamente. Então, Rafael quis fazer uma pegadinha com nós aí, viu, Dan? Tá certo. Senta aqui, ó, pra tirar. Então tá bom. O Luiz está corrigindo aos presbiterianos, tá, Dan? Castel, 20. Eu acho que... tá. Presbiterianos. Presbiterianos.
É, é Aí, aquela Rafael, história, continua. cada. Né? Pode falar. Não, a gente entende que cada igreja, cada denominação tem uma forma de interpretar, né? Mas a forma mais correta que a gente entende e lê na Bíblia é o batismo por imersão, Sim, né? sim. Né? E o Rafael tá continuando aqui, ó. Mas ele não era criança, mas o propósito dele era anunciar, Rafael. O propósito dele era específico, tá? Ele é O propósito específico. de João Ele Batista é veio como. totalmente. Hã? É por isso que ele fala lá, a Bíblia já apresenta ele como quem? Uma voz que clama no deserto, Do que clama, né? né? Voz do que clama. E ele já começa fazendo essa situação de apregoar as boas novas, né? De anunciar o evangelho, de preparar o caminho, Preparar o né? caminho. Então O propósito ele já dele, entra com esse propósito. Uhum. exatamente, era diferente. Eu vou desativar os É. comentários aqui, porque aí vai rolar aquele print agora, maroto, né? Por Ah, favor. legal, genial. Print especial, print especial. Foi um prazer participar da live, pastor. Eu que Obrigado pela agradeço. oportunidade aí. Que isso, eu que E agradeço. Né? tenho sempre acompanhado e uma benção. Tem sido uma benção esse propósito. Amém. Deus abençoe vocês aí. A Daiane tinha até falado comigo, né? E eu meio que me falei, não sei. Eu fiquei aqui na defensiva, né? Tanto que eu joguei na live, né? Joguei pro alto aí na live. Né? Eu ouvi, e aí, A gente quis barrar no celular, porque você tenta. e aí ela chamou, a Eliette me chamou e falou, o pastor Júnior tá te chamando. Eu falei, opa, o que é? E foi muito bom mesmo. Mas foi uma benção. Aprendi Benção. muito. Eu também, né? Então vamos dar aquele sorriso aí pro print. O pessoal vai printar aí, vai compartilhar, vai marcar eu, o Daniel, e a gente vai repostar. Amém. A imagem do Júnior. Aí, pronto. O meu aqui foi. Né? Então, obrigado aí por vocês terem ficado. Valeu, Eliette, Manu, Linda. Obrigado, Dan. Né? Tchau. Amém, pastor. Eu que agradeço. Obrigado aí por ter compartilhado tanta coisa com a gente aprendeu ainda mais. Né? Sua imagem está péssima, Júnior. Meu Deus, eu não vou mexer nisso aqui não, porque senão vai piorar de novo. Eu vou postar o print lá, vocês pegam lá o meu print e repostam. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.